submeter a arte ao pensamento crítico, falando assim, não, a arte precisa ser, a gente está achando o núcleo de sentido dela dentro de uma outra modalidade, que é a modalidade lógica. A arte critica? Claro. Por quê? Porque uma obra de arte, ela ocupa todos aqueles aspectos. Ela tem aspectos lógicos que ela critica, outras formas de enxergar o mundo que ele está querendo apresentar ali. Só que dizer assim, ela tem que ser, ou ela só serve a isso, a arte serve à crítica, aí a gente empobreceu a arte. A gente encontrou o sentido dela em um outro lugar. E isso é problemático. Eu acho que entre todas aquelas esferas modais lá, que explicam a realidade, pode até haver influência de uma esfera na outra, mas não um estupro de uma esfera na outra. Então, quando, sei lá, na preferência política ideológica, ela dita o que você tem que falar em relação à produção artística, ou não só uma influência, mas um estupro disso. Isso vale para as outras coisas. Eu acho que inclusive vai até para igreja. Claro, quando a igreja ela quer fazer evangelismo com a arte. Ou propaganda, ou fazer uma arte panfletária, entende? Então é uma coisa empobrecedora, tem valor artístico talvez pobre, e ela não faz jus. Isso. Eu acho que sim. Exatamente. E se é reducionista, não é o que... E por que é pecaminoso isso? Porque Deus criou uma realidade complexa para a gente. O que Marker fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, observe as plantas. A arte é muito diferente da beleza que a gente tem da natureza. Porque a beleza da natureza ela é viva, ela escapa os conceitos e etc. E isso, por isso que ela não é redutora. Ele fala uma coisa mais interessante, ele fala assim, quando você vai interpretar um artista e você vai classificá-lo, por exemplo, a gente pode classificar o fulano como cubista. Os melhores artistas, os caras assim que abriram o caminho da escola, eles geralmente não são cubista fiel, o mais fiel possível, eles ainda têm um pezinho em outro lugar. Por quê? Porque eles não estão presos a conceitos, porque a arte dele é viva. Os artistas que são muito fiéis a uma escola, tipo, ou romântico, assim, só conseguiu escrever ou pintar coisas românticas, é porque ele tem pouca capacidade criativa, ele ficou muito mais preso à escola. Isso é muito interessante. Então, a rigidez ou a diminuição do negócio sempre é sinal de empobrecimento, porque a realidade que Deus criou é rica. Pensa, por exemplo, em outras coisas. Estou sendo longo demais? Não. Papel da igreja na sociedade em relação a estuprar esferas, no sentido de fazer uma teocracia, ou a igreja, enquanto seus cidadãos, que também são cristãos, poder influenciar em alguma coisa ou outra. É diferente, entende? Quando a gente tenta dominar sobre algum lugar, assim, eu acho que a gente comete um estupro, não uma influência. Isso. Muito bom. A resposta é essa, é isso aí. E o fator principal é isso que o senhor colocou, que é graça comum. Independente de alguém queira ser o mais anticristão possível e queira fazer uma arte muito longe dos valores religiosos, ele ainda não consegue ficar sem as leis que foi o próprio Deus que instituiu. A harmonia, estruturas, cores, etc. Ele não consegue abrir mão daquilo. E isso já é prova da graça comum de Deus e que faz com que uma obra, mesmo vinda das mãos de um artista que tem um coração muito longe da sua relação com Deus, seja bela. É graça de Deus para isso. Agora, uma coisa é a gente dizer que ela é quase cristã. O Marker fala isso em algum lugar. Se ele fala, olha, quando uma arte é feita seguindo as normas criacionais, mas de um coração não cristão, ela é bem como que você colocou, assim, ela é quase cristã. Mas ela é quase cristã não porque o cara errou em fazer uma música secular, entre aspas, e acabou fazendo uma música religiosa. É porque ele não conseguiu escapar da graça de Deus que permeia todas as coisas. Então, assim, é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Então, assim, é nele que pintamos, compomos e fazemos performance, não tem como sair. E é por isso que a gente acha beleza fora da arte gospel ou da arte sacra. Por exemplo, o Handel, o Bach, os exemplos que ele citou lá, eles não estavam querendo fazer arte para evangelizar, eles queriam fazer coisas bonitas. Eram temas cristãos? Claro, mas é possível pintar temas cristãos de maneira anticristã? Também, com certeza. Como é possível pintar temas cristãos sem ser sacros, sem ser religiosos? Eu acho que a vantagem de ser cristão é justamente que, por não estar ligado a uma redução, você pode aproveitar de tudo, né? Uma coisa que eu acho que a gente poderia tocar, trazendo mais para a nossa realidade do nosso dia a dia hoje, a gente, por exemplo, a gente tem uma experiência no Coletivo Tangente. Alguém aqui está dentro do nosso grupo do WhatsApp, do Coletivo Tangente? Alguém aqui não é de Goiânia? Tá todo mundo aqui, legal.
Alguém quer entrar no grupo do WhatsApp? Depois, no final, pode pegar comigo que eu vou... Alguém quer sair? Quem quiser entrar... Silenciou? Silenciei. Sobre umas questões que a gente tem lidado no Coletivo Tangente. Hoje, muita gente na área da música, né, faz parte do grupo, e é meio óbvio, né, cristãos que mexem com música, porque a música está no culto e tem muito cristão que mexe com isso. Mas assim, até da minha área, mas como designer, né, da parte visual, a gente perdeu hoje, né, em dia, meio que a figura do artista plástico em si, né, o cara que vive e ganha a vida com arte. Mas a gente tem visto muitas expressões da arte em áreas afins. A primeira questão a gente tentar esclarecer é se isso é tentar colocar uma justificativa na arte, então publicitários, designers, gente que trabalha com arte, mas não necessariamente uma atividade artística como fim, né, de arte pela arte, mas está usando a arte para um outro fim, né, se isso não é uma cooptação, e como que essas pessoas que têm lidado com a arte nesse sentido, né, podem, como cristãos, lidar e produzir essa arte, a beleza, enfim. Nossa, boa pergunta. Tem um trechinho aí no começo de um dos artigos, assim, como o Huck Marco escreveu tudo na década de 50, 60, ele não conhecia nada como um design gráfico, como a gente conhece hoje. Mas é engraçado que um dos textos ele fala assim, tem uma área que tem crescido, que é o design de produção, de um produto, né, industrial. E o design industrial, e que parece que agora objetos ganhando importâncias estéticas, às vezes assim, começando, né? Hoje ele fala também de intercâmbio, à medida que nós formos avançando em meios de comunicações, a gente vai ter mais intercâmbio entre culturas, assim, mal se ele soubesse que os jovens aqui de Goiânia são fissurados no pessoal do pop coreano, ele ficaria louco, né? No K-pop, no J-pop, etc. Então, assim, é um fenômeno que ele não conhecia, um design gráfico, por exemplo. Mas que ele fala de uma coisa que, inclusive, é uma compreensão errada da arte, que a arte não possa ser feita, uma obra de arte, considerada como tal, como uma obra de arte, só porque ela é uma peça de design ou ela é uma peça de um mobiliário. Por que não? Ele fala, olha, pense na Abadia de Westminster, em outras peças artísticas que, por exemplo, estão na frente de instituições governamentais. Qual que era o objetivo delas? Era dar uma experiência para quem ia entrar naquela instituição mais humana, era acrescentar um aspecto nos outros que ela vivenciaria ali e ela está num lugar bonito. Então, assim, isso tem valor estético, isso tem justificativa estética e tem também viabilidade do belo, assim. Então, não há nada de errado em fazer isso, como que se fosse necessário que o artista só fosse artista, como você falou, se criasse arte pela arte, assim, uma tela que, se for cooptada por qualquer coisa, for usada para, sei lá, para embelezar um ambiente, assim, nossa, reduzir minha arte, ou a indústria cultural cooptou minha arte, assim, e isso não colabora para que a arte se relacione com os outros aspectos da vida. Isso faz afastar a arte, o artista, e segregar a arte, o artista, a ponto de ser de uma classe ou genial ou de marginais. E isso é um problema. Então, assim, é uma grande porta de entrada para a comunicação, para o design, para as produções assim, que são menos preocupadas no seu valor estético por si mesmo, então mais assim, querendo comunicar alguma coisa, é uma grande porta de entrada. Pensa, por exemplo, na arte pop, né? É uma coisa que eu queria ter explorado que eu não consegui. Pensa no Warhol lá, e toda a arte dele que ficou famosa de uma lata de tomate. Assim, comunica coisas. Tem toda uma filosofia do pop por trás, assim, da simplicidade, da saturação de cor, etc. Mas comunica. E assim, e pode ser explorado. Você vai no museu do René Magritte, lá na Bélgica, você encontra os posters que ele fazia enquanto ele trabalhava. Ele pintar telas, ele fazia propaganda. Mas assim, você consegue ver nas propagandas que ele fazia o valor e as técnicas que ele depois usava nos quadros, no surrealismo. Assim. Então é fantástico. A gente desassocia muito o artista e observa que colocaram lá no museu não só as telas principais do surrealismo, mas também os banners que ele fez, os posters que ele fez. Tem umas coisas aí, tem várias coisas dentro da sua colocação. Primeiro, assim, essa classificação que a gente faz, ainda que ela ajude muito a gente a entender influências, origem,
para onde está indo, tendências da época, o espírito da época, ela é sempre uma classificação artificial. Como ela é teoria, é análise, não é da sístase, não é um negócio que como é. Dali não estava assim, ele não estava pensando em vou fazer esse traço aqui para me associarem a fulano, mas também para verem que eu estou tentando avançar. Ele simplesmente pintava, fazia muitos exercícios, muitas repetições, etc. E a gente depois classifica isso em cunho didático, mas a arte é viva, né? Então ela, como você colocou, de certo ponto ela pega um conceito, ela explode o conceito, ela não consegue ser retida dentro do conceito, porque ela é viva, ela é da experiência ordinária. Agora, nenhum artista consegue fazer nada por ela mesma, assim, porque as coisas não têm significado por elas mesmas. A visão de mundo cristã é que, como Deus criou todas as coisas, ele imprimiu uma ordem na realidade. Ele pode até desobedecer, como a gente falou, pode fazer uma arte religiosa, uma arte das trevas, ou seja lá o que for, mas ele sempre vai ter aquela coisa que a gente falou da crítica transcendental. Tem um ponto de partida, ele pode estar inconsciente disso, sendo consciente ou ele não pensou nisso antes, mas que ele sempre parte de uma inclinação do coração dele, ele parte. A gente consegue observar isso pelo produto final, não tem como a gente abrir o coração da pessoa e ver o que está lá dentro. Mas a obra final dá para a gente entender se ele tinha uma visão de vida materialista, se na arte dele não há espaço para transcendência. Então, assim, isso demonstra que no coração assim, tinha um compromisso com a vida material em níveis religiosos. Em última instância, a religiosidade da obra não diz respeito a se o artista vai à igreja ou à sinagoga ou ao templo, não interessa, não é isso. A religiosidade dele é qual é a postura de encarar alguma coisa absoluta ou de entender que Deus é absoluto. A absolutização de algum elemento da realidade é uma postura religiosa. E se alguém faz isso no romantismo, no cubismo ou no materialismo, é uma postura religiosa. E isso é inevitável. O cara pode não ligar para isso, ele pode não estar consciente disso, mas ele não pode evitar isso. Sim, eu não sou ninguém assim, para ficar ditando caminho para artista, né? Assim, são meras opiniões de um filósofo semi-obeso. Mas a questão é a seguinte, com o Ernest disse também. A questão é a seguinte: primeiro, ocupar espaços. Como o Pedro falou, assim, na democracia não existem espaços vazios. Se alguém não ocupa, se ninguém ocupa, alguém vai ocupar. Então, assim, se tem um edital da Lei Rouanet que está aí para financiar iniciativas artísticas e não acontece por um cristão, alguém vai ser financiado. Ah, tem preferência, não é neutra avaliação impessoal, tá tudo bem, claro que não, que nada que o ser humano faz é impessoal, mas assim, nem concorreram. Então, em primeiro lugar, ocupar os espaços. Segundo, evitar os reducionismos. Se a gente percebe que existe uma tendência nossa a supervalorizar um aspecto em detrimento de outros, significa que tem um caminho perigoso que a gente está trilhando, e que se a gente quiser apresentar uma arte que é digna mesmo da realidade que a gente vive, que é linda, que é plural, que não é uniforme. O Kuyper tem um livrinho, uma palestra que ele chama Maldição da Uniformidade, que ele fala, olha, a modernidade é uma maldição, que é a uniformidade, que você vá num jardim, olha um vaso de planta, não tem nenhuma folha que é igual a outra, porque Deus é um Deus da diferença, ele fez o diferente, o plural, etc. Então, se a gente tem uma arte reducionista, é um mau sinal. Tomar cuidado para não confundir esferas, achar que fazer coisas para a glória de Deus é só fazer coisas gospel, ou entrar na indústria gospel, ou ser bem sucedido na indústria gospel. A gente tem que tomar cuidado com isso também, ser mais amplo na nossa visão. E em última instância, sim, mas não porque é menos importante, ao contrário, conhecer a tradição. A fé cristã é uma fé tradicional, então assim, ela tem séculos e séculos de gente estudando e falando sobre isso. O Kuyper, o Doivert, o Huckmacher sistematizaram isso em termos mais contemporâneos, sim, mas tem uma tradição inteira que a gente pode pensar, ver o que fizeram de bom e de ruim e conhecer. Assim, eu convivi com gente que dava aula de arte no seminário, era professor de culto, era formado em música, e nunca tinha ouvido falar do Francis Schaeffer, do Huckmacher, assim. Não é obrigado a você conhecer o Huckmacher, porque assim, está sendo apresentado agora, mas assim, nunca nem ouvi falar, e depois que eu ouvi falar, não ir igual um desesperado ler, assim, é um sinal de que não há interesse.
nem que seja para criticar, É igual quando na filosofia fala-se muito mal do Heidegger, né? O Heidegger é um nazista, tal, porque ele teve uma posição controversa lá no regime nazista. Mas assim, aí não vamos ler o Heidegger. Não vamos ler o Heidegger só porque ele era nazista, assim. Isso aí é não lidar com as questões que ele colocou. Então o Huckmacher não serve só para cristãos, ele serve para todo mundo. Não vamos ler o Huckmacher. Então você vai evitar uma série de boas perguntas que ele colocou e que a gente simplesmente não sabe. Mas o Huckmacher está ultrapassado. Claro, tem coisas contemporâneas, tem gente que continuou depois dele, etc. Mas assim, ele também não vai ler os clássicos. Não lê Sócrates mais, não lê Aristóteles, não lê a Bíblia. Então a gente é uma fé tradicional, tem uma tradição, a gente tem que conhecer. Isso é o que o Sérgio chama de snobismo cronológico, né? Abrir mão da tradição riquíssima, simplesmente, não vamos ler os europeus, nem os norte-americanos, que a gente é brasileiro. Meu Deus do céu, que cabeça é essa? Poderia contribuir falando sobre a produção mesmo, ocupar os espaços e dar as caras. A primeira é que a gente tem que perder um pouco do milindre, porque nós somos goianos, isso é bem latente na nossa cultura. Porque quando você produz coisas, você vai estar sujeito à avaliação, sujeito à crítica, sujeito a entenderem seus pressupostos, discordarem com você, refinar a sua produção, treinar, ser bom no que você faz. E outra coisa, no caminho que é mais difícil em relação a estar ágora no meio do mundão, assim, a própria filosofia reformacional, essa tradição mais reformada, ajuda a gente numa questão que é fazer antítese e tese. A questão da graça comum, que a gente bebe, entende que tem um valor de Deus naquilo lá, mas ao mesmo tempo pegar os sintomas de queda e até as próprias, escrachar do que é pecado, o que é maldade, e rejeitar aquilo também. E aquilo que puder ser reformado, a gente reforma e apresenta. E nisso não dá para fazer só aqui dentro da igreja. E olha que eu gosto da arte dentro da igreja também, acho que ela tem a sua função, coisa do tipo. Mas os artistas aqui produzirem para fora e embelezar o mundo, que isso por si só já vai falar de um Deus que criou isso.